crianças, olá famílias, queridos alunos do nosso projeto Aula em Casa. Eu sou a professora Dilma dos Anjos e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu te convido agora para a gente conferir o que o universo geográfico trouxe para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Aula 22, eixo, conexões e escalas. Conteúdo de hoje: território étnico-cultural. 1. Os territórios e sua cultura. E o ponto 2, os territórios quilombolas e sua cultura. E as habilidades de hoje? Vamos lá? Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes quilombolas, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios. Olha só, hoje a nossa aula está interessantíssima e eu te convido agora para ficar aí bem arrumadinho, com as canetinhas para anotar, tá bom? Porque agora é hora de estudar. E aí, galerinha do bem, nós estamos do território do conhecimento. É isso aí. Ah, professora, eu não sei o que é o território. Nós vamos aprender hoje o que é o território, ok? Mas, para você já ficar sabendo, o território é um local, uma área onde se estabelece uma relação de poder. Por exemplo, até os animais fazem isso. Você já percebeu quando você vai passear com seu cachorrinho? O que ele vai fazendo? Xixi em vários lugares, não é isso? Quando o cachorro faz isso, é porque ele está delimitando, ele está marcando o território dele, dizendo: aqui é meu lugar, aqui é o meu espaço, ninguém se mete aqui. Pois é, até os animais fazem isso, mas e as pessoas, e os grupos humanos? Não saem por aí fazendo xixi nos outros, não é? Mas fazem isso através de documentos, de lei, e até, sabia, de armas. Como assim, professor? É porque o território, ele é delimitado por poder. E você sabe que um país, ele tem o seu exército, que nós chamamos de forças armadas, exército, aeronáutica, não é? Então, eles servem para marcar esse território, para proteger esse território. E aí eu te convido agora a prestar bastante atenção para saber o que é esse território. De olho na tela. É um espaço definido e delimitado por e a partir de relação de poder. São criadas fronteiras entre países e regiões, estados, municípios, bairros e até mesmo áreas de influência de um determinado grupo. Representa uma porção do espaço terrestre identificada pela posse, sendo uma área de domínio de uma comunidade ou estado. Olha só como é que acontece. Quer ver? Olha aqui para mim. De olho aqui comigo. Então, o território, ele traz não apenas vamos dizer assim, a questão da terra, só do físico, não. Nós também temos algo importante na questão do território, chamado de território étnico-cultural. Olha aqui. Muito bem. Por quê? Porque o território por si, ele fala de terra, mas o território étnico-cultural, ele envolve outros fatores, a cultura, os valores da sociedade, daquele grupo que está demarcando, delimitando aquele território. Então, vamos saber mais sobre isso. Acompanhe aí, leia comigo. Território étnico-cultural está diretamente ligada com a relação que um grupo étnico possui com a terra, ancestralidade, tradições e práticas culturais. Implica na sobrevivência física e cultural do povo. Daí a importância que esses grupos conferem à demarcação de suas terras. Olha só como é importante saber sobre isso. Agora preste atenção comigo aqui para você entender melhor.
Aí você diz assim, professora, eu não entendi direito sobre etnia. Vamos lá, vamos passo a passo, que é para a gente compreender melhor. Primeiro, etnia são os povos que se assemelham, se identificam pela cultura, pela língua, pelos valores. São povos que têm ancestrais, não é? Da mesma origem. E você sabe que existem muitas etnias, existem muitos povos. E aqui nós temos duas palavrinhas que são muito importantes. Aqui em azul, você lê a palavra diversidade. O que é a diversidade? Professora, eu já ouvi falar muito nessa palavra. Diversidade é quando em um lugar existem várias etnias, existem vários povos. E miscigenação, que é a segunda palavra que nós temos aqui. O que tem a ver essa palavra miscigenação? É a mesma coisa que diversidade? Não. Vamos lá, vamos rever, né? Etnia são os grupos, os povos de diferentes culturas. A diversidade é quando em um lugar existem diferentes etnias, diferentes povos. E a miscigenação, é isso que nos importa nesse momento. A miscigenação é quando essas etnias se misturam, isso mesmo. Quando há ali a convivência, as culturas, as sociedades se misturam, formando uma nova sociedade que nós chamamos de miscigenação, uma grande e bonita mistura de povos, isso é. E você sabe que o povo brasileiro tem uma formação étnica, né? E essa formação que o povo brasileiro tem não vem apenas de uma nação, de um povo, de um costume. Vamos relembrar isso? Vamos lá. A nação, olha, a etnia nativa. Nós vamos ver agora, e você já sabe disso, que a nossa etnia nativa é a indígena, que contam-se os estudos que saíram, né, da região da Ásia. Mais ou menos tem uns 62 mil anos que eles saíram de lá. E aqui no Brasil, quanto tempo que estão aqui? Eles estão aqui, segundo os estudos, entre 20 e 40 mil anos que eles já residiam aqui no Brasil. É a nossa população nativa. É a nossa primeira origem. E depois disso, será que ficaram só etnia indígena aqui? Não. A próxima etnia qual foi? Você já sabe? A etnia colonizadora, né? Não é? Os portugueses que chegaram aqui em 1500. Claro que vieram outros europeus de outros lugares para cá, mas a população de Portugal, né, a etnia europeia, mais especificamente de Portugal, foi a que colonizou o nosso país. E aí, ó, já temos duas etnias, não é? Então, a gente já tem uma diversidade. E eles começaram a se miscigenar, a se misturar, incluindo aí a próxima, que você vai ver agora, a etnia escravizada, que você já sabe também, que foram os africanos, que foram tirados do seu território de origem, da sua nação, e vieram para cá para trabalhar em mão de obra escrava, mais precisamente na agricultura, também nos trabalhos braçais, trabalhos domésticos, mas especificamente no trabalho de agricultura do nosso país. E eles começaram a chegar por aqui mais ou menos em 1539, foi quando eles começaram a chegar, foram trazidos, arrancados, como eu já falei, da sua terra, do seu território e vieram para cá. Mas esses povos, eles tiveram que se misturar, que sobreviver a tudo isso. Essa mistura não é fácil por causa do choque de culturas. E esses povos também, essas etnias, elas preservaram suas raízes. É o que nós vamos ver agora. De olho aí na tela. Os povos indígenas e o território. Considerados os primeiros habitantes do Brasil, esses povos têm o direito a terras que tradicionalmente ocupam. Lembra que a gente falou que tem milhares de anos? O que se chama direito originário. Para as comunidades indígenas, a terra é fundamental para o seu modo de vida. Por quê? Olha só, o uso e a posse da terra como é importante. Relaciona-se não apenas com atividades de subsistência, como alimentação, tratamento de doenças,
mas com a cultura, tradições, brincadeiras, festas, religiosidade, modos de ensinar, a formação da identidade indígena está essencialmente relacionada com a natureza. É isso aí. Então agora, crianças, olha aqui comigo. Agora eu quero que você observe, preste atenção nas imagens que você vai ver, que nós vamos quantificar, nós vamos ver qual a situação desses povos hoje no nosso país. Lembram que eles têm o direito originário da terra? Isso mesmo, os povos indígenas têm, eles já estão há milhares de anos aqui. Então vamos ver como isso está acontecendo, de olho na tela. Você está vendo nessa imagem os territórios indígenas no Brasil. Essa área em verde aqui, olha, você pode perceber, eu vou dar uma marcada aqui, nas maiores áreas que você pode enxergar aqui, ó, você está vendo? E mais todos esses pontinhos verdes são as áreas onde tem concentração de terra, de território indígena que já foi homologado. Ou seja, essas terras, elas já foram oficializadas pelo governo federal. Então, elas são de fato pertencentes aos indígenas com documentação legal. Essas outras cores, essas outras áreas, são locais em que as terras ainda não são oficialmente dos indígenas que ali habitam. Vamos para a próxima? A próxima imagem vem nos mostrar aqui o total estimado de localidades indígenas. E aqui nós estamos falando das unidades federativas, os estados. E você claramente percebe aqui, ó, vou marcar aqui para você, o Amazonas como sendo esse lugar de maior concentração de territórios, né, indígenas. Então nós temos aqui, olha, esse verde mais escuro são as áreas oficiais. Esse verde claro, que é uma grande área aqui na maioria dos estados, são locais, territórios indígenas, mas que não são oficializados. E esses outros também, recentemente, são esses menores, ó, você está vendo aqui em laranja, são as que estão ainda para ser legalizadas, são em menores quantidades. Vamos lá, a próxima imagem vai nos mostrar a população indígena no Brasil. Nessa área verde, você observa que nós temos 55% de terras indígenas. E onde que essas populações estão? Por exemplo, nas terras indígenas, nós temos 517,4 mil índios nessas terras. Mas aqui nós temos também dentro das áreas urbanas, em cidade ou no campo, nós temos 379,5 mil indígenas nas áreas urbanas, perfazendo um total de 896,9 mil índios no Brasil apenas. Agora olha aqui para mim, olha aqui comigo, você viu essa quantidade aqui? 896 mil apenas. E quando os colonizadores chegaram aqui, era em média de 5 milhões de indígenas no Brasil. Entre várias tribos, não é? As nações indígenas eram em número muito grande. Então agora você vai acompanhar também o que nós chamamos de um outro território étnico-cultural. Por quê? Porque os africanos, as pessoas que vieram de lá da África, né, para serem escravos aqui, eles também preservaram a sua cultura e estabeleceram um território. Mas como que isso aconteceu? De olho aí na tela. O território remanescente de comunidade quilombola é uma consolidação das conquistas da comunidade afrodescendente no Brasil, fruto da resistência ao modelo escravagista instaurado no Brasil colônia e do reconhecimento dessa grave injustiça histórica. O IBGE calcula que o país possua 5.972 localidades quilombolas que estão divididas em 1.672 municípios brasileiros, crianças. Olha só, acompanhe aqui comigo.
você viu que o negro, o africano, o escravo e seus descendentes também estabeleceram o seu lugar, o seu território? Não é porque você sai do seu lugar, você é tirado ou você vai porque quer, que você vai abrir mão da sua cultura, dos seus costumes. E eles tiveram que, de alguma forma, garantir esse direito. Fazendo o quê, crianças? Estabelecendo um lugar, um território para eles. E como é que nós chamamos esse território? Olha aí, de olho aí na tela que você vai ler. É o quilombo. Quilombo ou o quê? Mucambo. Que é justamente, olha, você acompanha aí a leitura, que é justamente os lugares para onde eles fugiam. Isso, eles fugiam, saíam, né, dos seus senhores, eles saíam daqueles lugares e eles fugiam para determinado local. E naquele lugar eles ficavam escondidos, que eram os quilombos, os mucambos, longe, e geralmente era na mata, eram em lugares distantes, inacessíveis, onde os seus donos não poderiam chegar, porque se chegassem, recapturassem aquele escravo, ele poderia ser até morto. Então agora nós vamos ver, eu quero que você acompanhe as imagens desses territórios, de como que está hoje, né? Como que esses territórios estão hoje aqui no nosso Brasil? De olho aqui na tela. Olha só, você consegue acompanhar? Todas essas imagens, esses pontos coloridos, são lugares onde nós temos quilombos, né? São comunidades remanescentes dos quilombos, onde os descendentes dos escravos, famílias inteiras, estão. Então você percebe aqui na nossa imagem uma imagem mais essa destacada aqui de cor marrom entre o Amazonas e o Pará, mais especificamente em Barcelos e Oriximiná. Barcelos no Amazonas, Barreirinha no Amazonas e Oriximiná no Pará. Esses dois municípios, eles têm uma concentração muito grande de comunidades remanescentes de quilombo. Olha só, e esse território aí que você está vendo mais destacado, ele é oficializado já, homologado. Lembra que eu disse o que é homologado? Oficializado pelo governo. Aí você vai acompanhar na tela mais informações sobre isso. Olha só, crianças, então você vai ver que o total estimado de localidades quilombolas, segundo as unidades de federação, olha só como você consegue visualizar. Em primeiro lugar, ali a Bahia, não é? Bahia tem uma grande quantidade, mas você também percebe que só uma pequena porção está homologada. Falta muito para ser reconhecido. E vem descendo, vem diminuindo, aqui decrescendo. Por quê? Porque falta ainda um trabalho muito intenso para que essas localidades elas sejam de fato homologadas, oficializadas pelo governo federal. E aí você vai ver na próxima imagem, nós vamos ver, a próxima imagem, ela traz para a gente aqui, olha, um comparativo dos povos indígenas, aqui, ó, e os quilombolas, de como que está esse território deles, o lugar de pertença deles, e onde que tem mais, né? Por exemplo, aqui, olha, onde tem mais localidades indígenas, no município de São Gabriel da Cachoeira, onde, crianças? No Amazonas, exatamente. E os quilombolas? Barreirinha, também no Amazonas, olha só, com 167 localidades. Aí você vai vendo, ó, diminuindo aqui, lembra que eu falei? Os dois lugares quilombolas onde tem mais concentração e terras também oficializadas foi Barreirinha, no Amazonas, e aqui, olha só, Oriximiná, no Pará. Muito bem, olha só. E aqui, olha só comigo, crianças, e você começa a perceber esse comparativo. E é interessante saber que por mais que os povos indígenas, que os povos dos escravos, né, os descendentes dos escravos, eles procurassem um lugar de pertença para eles, interessante que eles tenham assim, um lugar muito grande no norte do país,
Né? Então, engraçado que no início, na colonização, é interessante saber que aqui não foi uma região muito habitada, os escravos, eles não se acostumaram muito aqui por causa da floresta. E ali quem dominava justamente eram os índios, mas onde era o lugar de refúgio deles? Vieram se refugiar por aqui, não é? Vamos acompanhar aí a próxima imagem? Quilombo urbano em Manaus. Com 130 anos de existência, a comunidade São Benedito do Barranco, localizada no bairro Praça 14 de Janeiro, na zona sul de Manaus, nasceu em 1890 e possui várias famílias descendentes de quilombos. Ela é o segundo quilombo urbano que surgiu no Brasil, ou seja, um dos mais antigos. Confere aí para você ver a imagem do quilombo, da comunidade de São Benedito. Muito bem, olha só que imagem linda. É aqui, fica onde? Na Praça 14, no bairro de Praça 14. Quem sabe você, aluno do Aula em Casa, mora aí nessa comunidade, não é? Agora vamos para territórios e culturas, vamos lá. A cultura é o resultado natural da interação entre o homem e a natureza e do homem com seus semelhantes, podendo ser compreendida como o processo de produção da própria existência humana. Tanto as formas de ocupação quanto a relação com o espaço, dependendo dos valores culturais, dos interesses dos grupos. Você vai ver agora imagens dessa cultura. Vamos lá, acompanha aí. A vida na aldeia, a vida no quilombo. Você vê aí os costumes dos indígenas, dos africanos. Vamos ver a próxima imagem, o modo de vida, onde que eles habitam. Continuando a imagem, próxima imagem. A forma de viver, não é? De se sustentar através do rio, da floresta, o modo de se alimentar. Olha aí essa imagem. Nós temos muito isso na nossa cultura. E a nossa última imagem aí, você confere. Olha só, as danças, não é? Toda uma cultura. Olha aqui comigo, crianças, agora. Tudo isso é resultado de uma cultura e de você defender o seu território. Eles não abandonaram seus costumes. E nós vamos ver agora, eu quero que você confira comigo, um vídeo sobre o artesanato indígena da nossa região. Confere aí. Também temos um vasto acervo etnográfico, representativo da arte e da cultura indígena regional. Representação dos rituais indígenas e vasos feitos da argila de diversas etnias. Vamos descer o túnel, onde vamos ter representações dos xotós e também dos tupés, todos feitos da fibra de arumã. Temos a representação das redes e de outros utensílios utilizados pelos indígenas. Então, eu pergunto para você, como preservar uma cultura tão linda como essa? Demarcando o território, é isso aí, defendendo o seu território, os seus costumes, a sua cultura. E agora que você já está aí defendendo o seu território de aluno, de estudante esperto, inteligente, nós vamos agora socializar isso com a nossa atividade, ok? Então agora é hora do nosso exercitando para você. E vamos de primeira questão. Quando falamos que o território está diretamente ligado com a relação que um grupo étnico possui com a terra, ancestralidade, tradições e práticas culturais, isso implica na sobrevivência física e cultural de um povo. Estamos nos referindo ao, vamos às opções, território nacional, território de guerra, território alagado ou território étnico-cultural. Vamos lá, próxima, segunda questão. A comunidade São Benedito do Barranco é o segundo quilombo urbano que surgiu no Brasil, ou seja, um dos mais antigos. Indique onde está localizado, onde é que fica essa comunidade. Vamos lá para as opções. Fica em São Paulo? Fica em Belém?
Em Salvador ou em Manaus? Você tem a imagem aí da comunidade remanescente de Quilombo, e aí você vai responder, ok? Então, já sabe a resposta, eu tenho certeza, mas a gente vai conferir daqui a pouquinho. Agora você fica aí resolvendo suas atividades e a gente volta já já. Vamos lá?
E aí, já defendeu seu território de aluno inteligente? Eu creio que sim, não é? Então agora vamos responder. Aliás, vamos só conferir, porque você já respondeu tudo e eu tenho certeza que está correto. Primeira questão, vamos lá. Olha só, quando falamos que o território está diretamente ligado com a relação que um grupo étnico possui com a terra, ancestralidade, tradições e práticas culturais, isso implica na sobrevivência física e cultural de um povo. Estamos nos referindo ao... A que nós estamos nos referindo? Opção A, ao território nacional. B, ao território de guerra. Ao território alegado ou ao território étnico-cultural. Qual é o território? É lógico que nós estamos falando de cultura, de costumes, então lógico que nós estamos nos referindo ao território étnico-cultural. Vamos conferir se é isso mesmo? 1, 2, 3. Olha só, você acertou e aí a gente faz aquela correção, não é? Vamos para a segunda. A comunidade São Benedito do Barranco é o segundo quilombo urbano que surgiu no Brasil, ou seja, um dos mais antigos. Indique onde está localizado. Ah, essa tá fácil, não é? Vamos para as opções. A, São Paulo. São Paulo, lá no estado de São Paulo. Belém, no estado do Pará. Salvador, lá na Bahia. Ou Manaus, aqui no Amazonas. É lógico, você aprendeu que essa comunidade São Benedito fica no bairro de Praça 14. Então, é onde? Manaus. Vamos lá, 1, 2, 3. Aê! Com certeza você acertou. Muito bem. Olha só. Como você é inteligente e esperto. Aluno esperto é assim. E agora eu te convido, aluno esperto, para a gente fazer uma recapitulação. Nós vamos agora para o resumo do nosso conteúdo. Então, crianças, chegamos ao nosso resumo do nosso conteúdo para nós percebermos a importância de você entender o território, que é aquele espaço que alguém detém o poder, como na escola. Por exemplo, o território da professora é onde? A sala de aula. Não é ali que a gente trabalha, que se relaciona com os nossos alunos. E o seu território na escola? Seu território também é a sala de aula, mais precisamente a sua cadeira, lá onde você senta. Você organiza como quer, você age como você acha melhor naquele momento da aula. Ali é o seu espaço, é o seu território. E a nossa terra, onde nós vivemos, é dessa forma. Nós aprendemos que tem o nosso território físico, onde nós pisamos, não é a nossa terra, e tem um território que vai além disso, que é o território étnico-cultural, que é aquele que valoriza os costumes, a cultura, os valores daquela sociedade, daquele grupo social. E nós aprendemos que nós não temos apenas um grupo étnico no nosso país. Nós somos resultado de uma miscigenação, de uma diversidade de povos e culturas. Misturou tudo, miscigenou tudo e formou essa beleza que é o povo brasileiro, essa cultura riquíssima, mas que os povos que para cá vieram também quiseram preservar sua própria cultura em territórios, como os quilombolas, não é? Como os indígenas. E agora eu quero te convidar para assistir um pouco de poesia, chamada Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Acompanhe aí. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras,
onde canta o sabiá. Gonçalves Dias. Olha só, crianças, que poema mais lindo. Gonçalves Dias, o poeta brasileiro, estava lá em Coimbra, em Portugal, quando ele escreveu esse poema. Ele estava muito longe daqui. E ele dizia até que o canto dos pássaros de lá era diferente do canto dos pássaros aqui. E de noite, quando ele ficava pensando, ele lembrava de toda a alegria, de todos os prazeres da nossa terra. Então ele tinha vontade de voltar, não é? De voltar para a sua terra, para o seu território, onde ele se identificava como pessoa, a sua terra de pertença. Então esse poema fala disso, de saudade de um lugar que você sente que é seu. E é justamente isso que nós chamamos de território. E esse território é importante para que nós possamos nos reconhecer como sociedade, nos diferenciar de outros povos e também nos assemelhar, não é? Porque isso que é o bonito da miscigenação, é você se misturar com as outras pessoas, com os outros povos, as outras culturas e ter esse resultado maravilhoso de respeito, exatamente, de tolerância com o outro que é diferente de você. Tá bom? Então, todo esse nosso conteúdo, essa nossa aula sobre território é muito importante porque nos traz isso. Nós sabermos qual é o nosso lugar de pertença, o nosso território, tá bom? E agora eu quero convidar você para as nossas considerações finais. Vamos lá? Bem, para encerrar nossa aula de hoje, você sabe, nós estamos falando sobre território. E eu gostaria de lembrar você que você tem um território. O lugar onde você vive, a sua casa, o lugar onde você mora, é o seu território. E eu te convido para ser um protetor do seu território. Como professora nós não podemos esquecer que nós estamos em tempos difíceis na nossa área da nossa saúde. Exatamente, por causa dessa pandemia tão assoladora. Nós ainda não estamos livres desse mal, não. E eu te convido para proteger o teu território, a sua casa. Você também faz parte dessa campanha, é verdade. E aí quando você higieniza as suas mãos, tem cuidado, quando você usa corretamente a sua máscara, porque não é apenas usar a máscara, colocar aqui como barba, não é? Tem que usar corretamente. Então seja um protetor do seu território, faça bonito, porque nós queremos ver você com saúde. Para a próxima aula de geografia, que desde já eu te convido. Eu quero mandar para você, curumizada, um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!